Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Fazia muito tempo, né, que eu não aparecia aqui no apostolado e também a gente não tá trazendo muitos testemunhos, mas hoje vai ser incrível, uma convidada super especial que a maioria de vocês já conhecem. Então eu vou pedir para vocês compartilhar essa live, convidar mais pessoas. Eu vou convidar a Bruna aqui. A live de hoje vai ser com a Bruna Giovannini, do canal Intervalo Literário. Só esperar ela aceitar. E já vai compartilhando. Oi! Oi, Boa noite! boa noite. Tudo bem? Tudo. Tentando colocar um filtro aqui, pelo amor de Deus. O filtro salva a gente, né? Não, mas e nem é por causa de mim, né? Porque eu sou bem bela. Tô zoando. É a luz tá ruim. Ah, você não tem a luz para colocar aí? Ai, não, eu tô na casa da minha sogra. Não tô em casa. Entendi. Aí, melhor. Olha, pessoal, a gente hoje está com uma convidada super especial. Todo mundo já conhece ela. Ela é famosa no YouTube. Ela tem um canal de resenha no YouTube. E, gente, a gente tá pra fazer essa live faz muito tempo, a gente já tinha Nossa, marcado, né? Nossa, Deus. cada hora era uma coisa que Marcamos, acontecia, meu Deus do céu. desmarcamos. Não era pra ser, Thaís. Não era. É, enfim, então eu vou pedir pra Bruna se apresentar primeiro. Bruna, fala o seu nome, sua idade, se você é casada, solteira, quantos filhos, o que que você faz da vida. Se apresenta pro pessoal, fica à vontade. Meu nome é Bruna. Eu tenho aqui Hoje é um apostolado, mas não era, né? Intervalo literário, que funciona aí como tipo um diário de leitura, que eu sempre coloco o que eu estou lendo, respondo perguntas e tal. Eu tenho 32 anos, completo 33 agora no final do ano. Eu sou casada, tenho 7 anos de casada, tenho 2 filhos, Benjamin e Mateuzinho. E é isso, eu trabalho, eu sou funcionária pública desde os 18 e trabalho com isso, com a parte administrativa na Secretaria de Saúde. Legal, muito bem. E Bruna, fala então um pouco como que foi a sua educação religiosa? Qual educação você recebeu dos seus pais? Qual igreja você nasceu? Quais igrejas você passou? Como é que foi? Uhum. Então, eu nasci numa família assim, um pouco dividida, né, entre duas vertentes protestantes bem distintas, que é o pentecostalismo e a igreja batista, né? Minha mãe mais na parte batista e o meu pai mais pentecostal. Mas eu cresci bastante assim na parte pentecostal e só lá na adolescência que eu entrei em contato com a igreja batista para a educação musical. Então eu comecei a fazer música, aprendi violino, então eu tenho uma formação musical de música clássica mesmo, e eu tocava na igreja, sempre cantei na igreja, toquei instrumentos. Aí quando eu cresci mais um pouco também, eu fui ser professora de escola bíblica, mas eu cresci numa igreja pentecostal. E meus pais eram de ir na igreja mesmo, então a gente fazia parte coral, eu e meus irmãos, a gente fazia parte da escola bíblica, né, como eu falei. Então, bem ativos mesmo na igreja. Meus pais, minha mãe canta, né? O meu pai toca instrumento, e a gente também foi aprendendo a tocar teclado, violão, para poder ajudar na igreja. E sempre gostamos, meu pai sempre foi bem rígido assim com a questão de ir na escola bíblica e tal, então a gente participou bastante. E quando foi na minha adolescência que eu entrei em contato com a Igreja Batista, eu sentia uma diferença, né, entre o culto protestante, ou o culto protestante, entre o culto pentecostal e o culto da Batista. Né, a Igreja Batista, com aqueles instrumentos todos, eu peguei uma parte da história da igreja
aqui em Itaperuna, né? Com bastante instrumento, violino, violoncelo, flauta, piano, era uma coisa incrível, assim. E na outra igreja, né, que é o do meu pai e da minha mãe, aí era mais pentecostal, então tinha mais corinhos de fogo, e mais movimento, né? E eu gostava mais da igreja batista, é claro. Eu gostava bastante porque tinha uma coisa mais assim, centrada, a pregação muito bem feita. Então eu gostava mais. Mas aí eu continuei na igreja mesmo dos meus pais e de vez em quando eu participava da igreja batista. Então essa foi minha formação, essa misturinha aí entre música clássica, igreja batista e igreja pentecostal. Entendi, legal. E aí depois você conheceu seu marido, Não. você Aí, casou. antes de eu conhecer o meu marido, tem muita água passando nessa ponte aí. Antes de eu Você conhecer nunca meu ficou marido, eu afastada, fui. nada? Como é que foi? Oi? Ah, Você fiquei. nunca ficou afastada, desigrejada? Ficou? Teve fase Fiquei. também que você ficou, eles falam Não, olha que desviada, né? interessante. Não é questão que eu fiquei afastada, é questão que eu estava dentro da igreja e vivendo a vida errada por aí, entendeu? Porque Hum. quando eu entrei na faculdade, ou antes um pouco de entrar na faculdade, né, eu já meio que dei uma rebelada, assim, me afastei de igreja, queria trocar de igreja, queria sair da igreja dos meus pais, porque era uma igreja que tinha pouca coisa para jovem. E aí eu fui, até fiz uma experiência de ir na Assembleia de Deus, não gostei. Falei, não tem condição, não. Então eu não, acabei ficando bem parada, assim, saí de tudo, não peguei nenhum compromisso. Mas eu sempre estava indo na igreja domingo. Até que meu Deus do céu, é tanta gente falando. Desculpa, no meu. Minha mãe resolveu falar comigo. É, eu tinha. Acontece. Eu tinha passado um período fora da igreja nesse sentido de fazer um monte de coisa errada. E aí eu tive um encontro assim com uma questão muito interessante que foi o eu escolhi esperar. E eu falei, cara, Ah, eu conheço. essa você lembra? Essa É, coisa quem de não escolher conhece, né? esperar, quem nunca? Aí, essa coisa de escolher esperar, eu falei, interessante isso. Aí, Pastor Lucinho, eu escolhi esperar. Aí eu fui vendo aquelas bandas que estavam envolvidas ali com o Escolhi Esperar, né? A Marcela Thaís. Aí vai cantar musiquinha da Marcela Thaís. E aquilo me pegou, eu achei bonito a pureza do movimento. E aí aquilo me tirou. Olha que interessante, às vezes a gente desdenha, né, das coisas, mas aquilo me tirou de uma furada assim imensa. E aí eu comecei a voltar para a igreja por causa de eu escolher esperar. Aí eu comecei a ver muito Pastor Lucinho, comecei a acompanhar o ministério do Pastor Lucinho. E aí sim, ainda na faculdade, eu conheci uma pessoa que eu gosto muito dela, a Bruna, eu gosto demais dela, e ela é presbiteriana. E assim, Deus foi colocando algumas pessoas assim na minha vida que acabou que eu conhecia a fé reformada. E aí eu fiquei um ano estudando assim, conhecendo a fé reformada, indo na igreja presbiteriana, indo nos encontros da igreja presbiteriana, estudando bastante, lendo bastante, até que eu desisti. Eu queria levar a fé reformada para minha igreja. Aí foi até um conselho, né, do meu pastor na igreja presbiteriana de levar essa fé para lá. Só que não deu certo. E aí eu E falei, por ó, que para que, mim chega. e por que, Bruna, você viu mais lógica na fé reformada? Você era ali protestante tradicional e aí depois foi para... Qual que foi o motivo? Foi porque a igreja que eu estava passando por um momento de transição e eu fazia parte da educação da igreja, né? Eu era professor de escola bíblica. E aí eu falava, gente, nós não temos uma vertente teológica, assim, firmada. Vamos conhecer a fé reformada e tal. E aí eu comecei a me fazer algumas perguntas, que aí a questão da eleição, né, da predestinação me pegou, fiquei curiosa, rejeitei de cara, né? E aí fui pesquisar, e aí acabou que eu gostei
daquele ambiente, gostei muito da doutrina, eu era uma calvinista apaixonada. Então, eu logo virei aquele bicho medonho que é o neocalvinista, que quer Quem transformar nunca? todo mundo em calvinista, né? Não, e E eu zomba dos outros, né? Não, depois que você vira calvinista, você encontra. Mas olha só, é por causa da tradição. Você vê que a igreja presbiteriana, ela ainda guarda tradição, ela guarda, né, o credo apostólico, o formato de culto mais sóbrio, a centralidade da palavra de Deus. Né? Então, quando Intelectualidade, né? você. A intelectualidade, uma certa busca pela razão das coisas, né? Aquela pregação expositiva. Então, para mim, aquilo era assim maravilhoso, porque é onde eu Fazia estava não mais tinha sentido. direcionamento. E isso fazia muito sentido. E até foi esse sentimento que eu tive quando eu entrei na igreja presbiteriana, que eu ia ser pastoreada, entendeu? Porque eu estava meio perdida, assim, sabe, nessa questão teológica, e para mim fazia falta. Para mim fazia falta um pastor que lesse as escrituras e que fizesse sentido. Não só porque ele estava pregando bem, mas porque a fé tinha algum fundamento. Então, eu tinha a confissão de Westminster, todas aquelas confissões, tinha Calvino, então você sabia por que você estava escutando aquilo. Então, tinha um fundamento muito maior do que uma pregação que parte mais do sentimento do pastor e tal. Então, foi isso que me chamou a atenção. E aí, eu fiquei um ano só estudando e depois eu entrei mesmo para a igreja, fui aceita na, né, primeira igreja presbiteriana e fiquei bastante tempo lá, entendeu? E foi um tempo maravilhoso, com certeza, Ô, porque eu Bruna, você tá aprendi falando aí. muito lá. Sabe o que eu tava lembrando? É que, assim, as igrejas que não são reformadas, elas também seguem uma teologia, geralmente arminiana, não é? Mas não, às vezes nem sabe É, para mas elas tá não, vendo dando. não tem estudo dele, né? Não tem estudo da doutrina dele, dos documentos, nada, né? É uma coisa muito aleatória, né? Assim, muito, sei lá. Muito muito intuitiva e sem nenhuma preocupação histórica com aquilo. Nenhuma preocupação É. histórica com a reforma protestante, nem nada. Então, se eu era protestante, eu gostava demais de que eu estivesse num lugar onde a reforma protestante tinha uma história. Tanto que a igreja era toda enfeitada com a história da reforma, entendeu? Então, aquilo eu me sentia no lugar certo, sabe? Era realmente muito bom. Legal. E aí tava tudo tranquilo, né? Depois você conheceu, como que você conheceu nesse meio tempo? Você conheceu o Júnior. Isso, aí eu conheci o Júnior, ele era católico e ele estava meio afastado da igreja, assim. E eu lembro que a gente trabalhava um de frente para o outro, assim. E aí, quando a gente começou, teve um dia, numa sexta-feira, ele levou peixe para comer. E eu levei uma carne, assim. Aí eu falei, ah, me dá um pedaço desse peixe aí que eu te dou um pedaço da minha carne. Aí ele falou, não, eu não vou comer carne hoje é sexta-feira. Aí eu taquei um Colossenses nele e falei, ninguém pode te dizer o que comer, não sei o quê. A doida. É a louca. Aí ele foi, leu aqueles textos comigo, ele foi lendo comigo, acabou que ele foi comigo para a igreja presbiteriana. E aí a gente começou a namorar, a gente era muito amigo. E aí a gente começou a namorar, e aí a gente se casou. Com 10 meses de namoro, a gente se casou, lá na igreja presbiteriana. Olha que Então, rápido. foi bem rápido. Aí, com 10 meses de casada, eu engravidei do Benjamin, e lá na igreja, tranquilo, entendeu? A vida de casado me tirou um pouco assim, dos compromissos da igreja, mas me tirou também outra coisa, que foi leitura, né? Eu parei, depois que eu saí da faculdade, eu não lia muito mais. Eu não gostava de ler assim, não tinha costume mais, porque eu peguei outras coisas para fazer. Aí só depois que o Benjamin ficou maiorzinho, que eu comecei a ler de novo. E aí que foi uma coisa bem que marcou a minha conversão foi a volta da leitura, né? Porque eu tinha parado um pouco de estudar. Entendi, legal. E aí você ficou firme na igreja presbiteriana e se envolveu também ali com atividades da igreja. Sim, tudo que você pensar. Eu O que que você trabalhava fazia? com escola bíblica, eu dava aula para os adolescentes, eu cantava no grupo de louvor, cantava no coral.
eu cheguei a pregar nos cultos, em alguns cultos. Me envolvia bastante com debate e gostava mesmo de rede social, de ver debate, gostava de brigar com as pessoas por causa da fé, mas era normal, gente, uma vida normal nos cultos, não tinha dúvida, não tinha nada me incomodando na igreja, tanto Mas que a Bruna. até. Uhum, pode Não, falar. pode falar. Não, tanto que eu fiquei bastante tempo como responsável junto com outro rapaz, eu era responsável pela escola bíblica dos jovens, né? E também pela organização da liturgia também do culto. Ó, uma coisa que é legal a gente pontuar, a Bruna, ela não era apenas uma pessoa que frequentava a igreja presbiteriana, uma pessoa assim, leiga. Não, ela conhecia Calvino, ela conhecia a história da Reforma, ela tinha as institutas, até leu as institutas, né, Bruna? Então ela não foi uma Já. calvinista assim, de meia boca. Porque tem muitas pessoas que seguem a igreja presbiteriana e outras reformadas, mas elas não sabem nada, nem que foi Calvino, no institutas, nunca ouviu nada disso. Elas só vão ali porque isso é mais uma tradição, né? Não, então, assim, para você dizer que a Bruna, ela não é esse tipo de pessoa. Não, ela tinha conhecimento. Não, Ela conhecia, ela eu até dava gostava aula. muito de ler. Eu gostava muito de ler, né? De ler John Piper, gostava de ler, de pesquisar mesmo sobre esses assuntos. Tinha bastantes livros, aí eu estudava coisas da igreja, eu gostava de ler, entendeu? Tinha muitos amigos que liam, então meu pastor, entendeu? Um evangelista, colega meu também, gostava de ler. Ele vendia livros, então eu estava sempre lendo. Gostava bastante principalmente daqueles pontos mais complicadinhos assim da fé, eu gostava de estudar. Aí tinha aquele monte Ah, de, eu tenho até hoje no meu Kindle, comentário de Calvino aos Salmos, comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, gostava de comentário bíblico, entendeu? Eu sempre gostei de me aprofundar assim nas coisas da fé então, para reformada. vocês verem que ela não é nenhuma pessoa aí que desconhecia a fé, porque tem pessoas que agora alegam, né, que os que se convertem, na verdade, nunca foram protestantes, né? Então, esse não era o caso da Bruna. Minha família que o E, diga. não, eles falam assim, é que na verdade ele nunca conhece, nunca soube, né? Não, A Natália poxa. está perguntando qual era a sua visão sobre a fé católica em toda essa época aí de protestante. Né, eu vou até voltar lá atrás um pouco. Quando eu estava começando a estudar violino, eu escutei uma pessoa falando assim: não, mas a primeira igreja é a igreja católica, todas as igrejas saíram dela. Eu falei: que absurdo, que coisa ridícula. Aí eu falei em voz alta. Aí uma moça da igreja falou: mas é verdade, a primeira igreja é a igreja católica. E as outras que vieram depois, não foi a igreja católica que veio depois. Eu fiquei assim, olhando para ela, falei: que coisa, não. Tem alguma coisa esquisita aí. Eu era pequena. Tinha que, uns 12, 13 anos. Você levou um balde Mas de água fria aí aí. lá na minha rua, sim, porque eu tô te falando, a gente não entende direito as coisas. Quando você é criança, tudo tem uma dimensão diferente. Então, quando eu ouvi falar que a Igreja Católica era a primeira, aquilo deu um bug na minha cabeça, né? Mas aí, na minha, na minha adolescência, por exemplo, na minha igreja, tinha na minha rua tem uma igreja católica, né? Nossa Senhora das Graças. Aí tinha umas irmãs que ficavam andando por ali, né? Diabo. Aí eu falava: mãe, tem, tem convento de protestante? A gente pode ser freira? Aí, mas você tá ficando doida, menina? Isso não existe, não. O pior que tem, né, Bruna? Tem igreja O quê? anglicana. Tem igreja anglicana. Anglicana, Thaisa. Aqui, É, na Itaperuna, não tem eu acho nada que é disso até aqui. luterana, mas é lá na Europa, aqui não. Ah, É isso que as pelo pessoas, amor de mas é isso Deus. que as pessoas não desconhecem, Bruna, que tem muitos elementos católicos em algumas igrejas protestantes. Por exemplo, batismo infantil, né? É. Tem Uhum. Ah, luteranos que é. rezam a primeira parte da Ave Maria, sabia? Tem luterano Olha, que reza a que primeira bonito. parte da Ave Maria. Tem Tem até algumas um texto coisas. luterano, não tem? Tem um Tem. texto luterano. Mas aí, na frente da minha casa, tinha uma senhora muito piedosa. Muito, mas muito piedosa mesmo, Dona Irani. E ela sempre ajudava minha mãe,
sempre muito calminha, ajudava todo mundo e tal. E eu ficava, gente, essa mulher é impressionante. Aí a minha mãe falou, ela é católica. Eu falei, mãe, mas ela vai ser salva, não vai? Mesmo ela sendo católica. Aí a minha mãe, vai, filho, vai, porque ela é muito boa. Então a minha ideia era de que as pessoas iam ser salvas apesar de estarem na igreja católica. Então eu tinha, nossa, eu era muito anticatólica, eu tinha muito preconceito com as imagens. Todos os Eu falava, preconceitos. gente, eu tinha preconceito com o fato, eu falava que o padre enganava todo mundo. Eu falo, padre é o bicho que mais engana a gente nesse mundo, é o tal do padre, porque ele sabe de tudo e ele ensina tudo errado. Aí, mas eu também não sabia dizer por que que ele fazia isso, né? O que que o padre ganha com isso? Mas eu tinha muito preconceito, muito preconceito. E quando eu casei, eu tinha muito preconceito. Então você imagina, eu e a minha sogra, a gente vivia em pé de guerra, porque eu não tolerava nada, nada. É a imagem, é o tal de acender vela, e a abertura à vida, e sabe, todo aquele assunto eu O achava terço. um absurdo. O texto, nossa senhora! E eu tinha até cuidado de não falar Nossa Senhora. Eu tinha, não posso ficar falando. Aí depois eu peguei mania de falar que eu podia falar assim, que é o nome de Deus que a gente não pode falar em vão. Nossa Senhora, não tem problema falar, não. Eu falava assim. Então, o sinal Não. da cruz, eu falava muito mal de Nossa Senhora. Eu peço muito perdão a Deus, porque eu falava assim, absurdos, absurdos. Eu era muito anticatólica. E o meu anticatolicismo foi acabando um pouco na igreja presbiteriana, porque o meu pastor, ele seguia algumas coisas assim, litúrgicas, sabe? Cores litúrgicas, a Páscoa, o Pentecoste. Tanto que a minha família tinha uma certa resistência com a igreja, porque uma vez, na época da Páscoa, o pastor colocou um pano roxo na cruz, na época da quaresma. E Nossa. aí, e aí ele, quando a minha família chegou lá, o que é isso? Coisa esquisita e tal. Então, aí eu comecei a ler Santo Agostinho na igreja presbiteriana, eu aprendi sobre Santo Agostinho, sobre Santo Tomás. Nas próprias institutas de Calvino tinha muita coisa de Santo Agostinho. E aí a gente, sabe, esse preconceito foi caindo um pouco, sem eu ver. Algumas coisas assim foram. E o convívio com a Igreja Católica aumentou bastante quando eu entrei numa orquestra. Eu toco violino. Então eu entrei numa orquestra da Igreja Católica aqui mesmo, de onde eu faço parte hoje. E foi caindo, sabe, um pouco o preconceito, porque eu fui vendo que são pessoas cristãs. A primeira missa que eu fui em latim, você imagina, eu nunca tinha ido numa Olha. missa, eu fui numa missa em latim. E eu fiquei assim. Sabe quando você. Sabe um peixe que você tira d'água assim, e ele fica desnorteado? E aí, Aham. e aí teve a parte da pregação, e eu, ai, Jesus, tem misericórdia desse povo, eles escutam a sua palavra, que pregação bonita, mas eles não entendem nada. Então, assim, olha só a soberba da pessoa. Eu dentro da igreja católica, tive misericórdia. Aí Deus falando assim, ô menina, sabe de nada essa garota. Calma, que a vez dela vai chegar. Você pensa bem, menina. Tô lembrando disso aqui agora. Sabe por quê? Olha que coisa interessante que aconteceu. Aqui, no mês de maio, como nós estamos agora, a família da minha sogra foi chamada para poder fazer a coroação, participar da coroação e entrega de rosas para Nossa Senhora. E aí, a minha sogra falou: Poxa vida, eu queria que todo mundo fosse. E eu fui vendo que quase ninguém ia. E eu falei: Não, coitada da Dona Maria, eu vou. Eu, protestante, falei: Eu vou. Entrei na fila com a rosa na mão para entregar para Nossa Senhora. Vê se tem cabimento aí. Fui Olha em só. consideração com ela, eu fui entregar uma rosa para Nossa Senhora. Já era ela ali te chamando, né? Intercedendo Ah, com ali por certeza. você. Não, quando eu entrei na Então, na hora igreja que você olha para presbiteriana trás, e eu você li vê, Santo. né, o sopro do Espírito Santo em várias. Quando eu estava lendo as Confissões de Santo Agostinho, é a primeira resenha do meu canal. É as Confissões de Santo Nossa, Agostinho. Quando eu li aquele livro, eu fiz uma profético. pergunta para o pastor. Eu fiz uma pergunta para o pastor. Falei, será que a gente não trata Nossa Senhora muito esquisito, não? Porque eu vi Santo Agostinho falando de Nossa Senhora com tanto carinho. Será que a gente não trata Nossa Senhora com pouco respeito, não?
E aí esse pastor virou para mim e falou assim, cuidado, daqui a pouco você vira Mariana. Aí eu falei, que Mariana o quê? Só tô perguntando e tal. Mas a verdade é essa, que de alguma forma, olhando para trás, sempre eu fiquei muito incomodada com a Igreja Católica. A Igreja Católica me incomodava, Nossa Senhora me incomodava, os santos, tudo me incomodava. Era uma coisa assim que eu tinha até vontade de estudar. Falei, um dia eu vou pegar e vou estudar a fé católica só para convencer todo mundo de que esse negócio está errado. Eu ficava assim mesmo. Aí, quando eu casei, que foi a gota d'água, né? Porque eu convivia com católico o tempo todo. E aí, eu, quando eu peguei para Você- estudar, engraçado que eu não conseguia pegar para estudar por causa de raiva. Eu só consegui pegar para estudar quando eu fiquei curiosa. Aí eu peguei para estudar a fé católica. É, sempre é assim, né? Você tem que ter um interesse genuíno, né? Sincero pela verdade. Isso, exatamente. Então, E essa é a agora, resposta. Eu tinha todos os preconceitos com a Igreja Católica. Todos, todos. como a maioria, né? E, Bruna, então como que foi assim o primeiro gatilho que fez você se começar a respeitar a igreja? Você já falou, né, que foi a próprio meio reformado através dos livros, né, da doutrina, Sim, que bebia muito do catolicismo. sim. Mas aí como que foi assim o movimento de atração, né, que o Chesterton fala, né? Então, foram muitos fatores. Mas eu acredito que a leitura daquele livro, A Vida Intelectual do Padre Sertianes, aquele livro foi um marco, sabe? Uhum. Porque a internet. Agora voltou. Oi, voltou? Então, deixa eu abrir aqui. É, então, eu estava lendo um livro de um padre. Então, cai aí a questão do padre ser burro e tudo mais. Porque eu tinha essa ideia da ignorância mesmo dos católicos. E aí, quando ele fala lá aquela frase que um dia, se eu um dia resolver fazer outra tatuagem, eu vou fazer essa. A verdade só serve aos seus escravos. Então, eu pensei assim, gente, se eu quero ter uma vida, porque até ali eu estava lendo um monte de besteirinha. Se eu quero mesmo fazer, se eu gosto de ler, eu quero ter uma vida de intelectualidade, uma vida onde eu consiga ler melhor, que eu consiga juntar os conteúdos e pensar de forma mais proveitosa, eu preciso ter, eu preciso disso aqui, eu preciso dessa vida intelectual, desse compromisso com a verdade, largar a preguiça de lado e pesquisar e tudo mais. Então, quando eu li esse livro, parece que era Deus me mostrando, é assim que você vai ter que fazer, entendeu? Então, quando vinha alguma pergunta, eu logo corria para pesquisar. E eu queria ler nas fontes, né? Porque não dava mais para ficar lendo as coisas de terceiros, né? Só que aí Uhum. eu comecei a ler coisas melhores, né? A partir do momento que você lê o Sorte Anjos, você começa a filtrar muito aquilo que você lê. E foi bem ali naquela virada da pandemia, né? Foi 2019, 2020. Em 2019, ficou combinado na igreja de que eu daria a escola bíblica para os adolescentes, continuaria dando e tal. Então, como estava na virada do ano, não tinha revista, né? Porque a gente estuda com revista. E eu falei assim: ah, beleza, vamos pegar um livro e vamos estudar o livro. Um livro que seja acessível, um livro que seja clássico, até porque a gente bota as crianças para ler um bocado. Eu escolhi Cristianismo Puro e Simples do Lewis. Então foi aprovado, as crianças gostaram, então a gente estava todo domingo estudando um capítulo. Então eles liam em casa e a gente conversava no domingo. Foi tipo um clube do livro. E isso começou logo no início do ano. E aí, quando foi dia 13 de fevereiro, se eu não me engano, foi o último domingo que tudo funcionou, entendeu? E aí, Uhum. naquela semana, a gente ia ler um capítulo, o capítulo que fala sobre o batismo e sobre a Santa Ceia. E aquele capítulo me pegou.
porque ele fala ali que Deus ama a matéria e ele escolheu dar a vida a nós através da água e nos alimentar através do pão e do vinho. Então, essa linguagem, Thaís, me pescou. Eu falei, Deus ama a matéria. E ele escolheu colocar vida dentro de nós através do pão e através da água do batismo. Então, como isso remete aos sacramentos, não era isso que Calvino pensava, né? Então, logo virou uma chave. E por que o Lewis está falando isso? Achei bonito, me atraiu e eu fui pesquisar. Foi a partir daí que eu fui conferir nas institutas, que eu fui ler os textos bíblicos, reler, né? Porque nesse processo de conversão, quando ele começa, parece que as coisas vão fazendo outro sentido. Parece que o óculos vai mudando, né? Aquilo que o... Quem que fala isso, gente? O Peter? Não é o Peter Craft, não é? Que ele fala que você vai trocando os óculos É e você vai vendo a o que era Bíblia. Batista, não era, pastor? Isso. O pastor Batista, ele fala que vai trocando os nossos óculos. Então, quando você começa a ler que o batismo para a remissão dos pecados, aí você fala, gente, o texto é tão claro, né? Por que a gente fica corrigindo o texto bíblico? Aí você vai ler João 6, sobre o pão da vida, sobre comer a minha carne e beber o meu sangue. Você fala, o texto é muito claro. Esse texto não precisa de correção, né? Então, os sacramentos me pegaram. E aí eu comecei todo um processo de pesquisa. E exatamente, Tarcísio falou que a Bíblia começa a falar. De fato. Você começa a enxergar ela viva, né? A gente começa a calar a boca e deixa a Bíblia falar, entendeu? Então, eu chorava. Já teve um momento que eu chorei lendo as escrituras, porque eu vi a verdade. Sabe aquele momento de iluminação que o Padre Paulo fala? Que Deus abre os nossos olhos. Assim. Ilumina a inteligência, né? E convida à vontade. E convida à vontade, exatamente. Então, por isso que, embora, né, exista um elemento sentimental na conversão, porque mexe com as suas emoções, são as duas asas do negócio, são as duas pernas, é a razão e a vontade, entendeu? Então, eu vejo uma verdade e eu estou procurando a verdade, então eu vou até ela. Mas deixa eu voltar um cadinho o negócio aqui. Quando eu falei sobre isso com o meu pastor, ele falou, você está lendo um livro de um anglicano, você não está lendo um livro de um calvinista. Aí eu falei, beleza, então quando eu for ler esse livro com as crianças, esse capítulo com as crianças, eu vou corrigir C.S. Lewis. E aí, você pensa bem, né? Eu vou corrigir o Lewis. E aí para corrigir o Lewis, eu caí no catecismo da Igreja Católica. Porque a visão da High Church, né, da Igreja Anglicana alta, que as pessoas falam, né, que é a divisão deles, é uma visão católica. E aí eu caí na visão católica, e aí estava na pandemia, não tinha mais, a previsão era de que não teria a próxima escola bíblica, e eu falei, aí eu senti assim que era a hora de eu começar a estudar a Igreja Católica. E foi assim, muito forte, porque eu fui a uma igreja católica, eu fui até a matriz da minha igreja, da minha cidade, sentei olhando para o crucifixo, nem fui para frente do Santíssimo, porque eu nem sabia o que era isso. E aí eu olhando para o crucifixo, eu pensei, orei, falei, Deus, olha, eu vou começar a estudar. E o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. Esse é o caminho que eu vou seguir e o Senhor vai me mostrando o que eu tenho que fazer. Então eu saí dali muito certa de que se eu estudasse, Deus ia me mostrar. E eu tinha aquele sentimento, eu vou estudando, na hora que ele falar que é para eu parar, eu paro, né? Então eu estava toda hora, eu esperava que alguma coisa estivesse errada na igreja, para eu poder voltar para eu ficar em paz, né? Ô, Bruno, eu lembro exatamente nessa época que foi a época que eu te conheci, você conheceu também o apostolado. E quais foram as pessoas depois disso que você conheceu que te ajudou nesse processo? As primeiras, vai falando a ordem. A primeira pessoa assim que deu uma cutucada
na minha curiosidade, assim, foi o Tiago Honorato. Eu fiz um vídeo a respeito de Freud, ele é psicanalista, né? E ele falou, você tá errado, isso aí que você tá falando não tem nada a ver. E aí, quando... Ah, tá, eu vou falar. Aí, quando ele falou assim, todo calvinista é... Como ele falou? Me lembra aí, Thaisa, todo calvinista é gnóstico. Aí, eu falei, quê? Como assim? Todo calvinista é gnóstico? Foi até antes, não foi? Ele falou isso comigo antes. E aí ele falou assim, falou isso, e aí quando eu comecei a estudar a fé católica, eu falei, por quê? Por que que todo calvinista é gnóstico? Aí ele vai estudar a gnose, que você vai entender. Aí eu fui pesquisar. Aí ele falou, ó, Santo Irineu de Leão. Eu falei, tá, então eu vou ler Santo Irineu de Leão. Aí eu li Santo Irineu de Leão e aquele outro cara lá que ele me mandou ler, que foi um capítulo Eusébio de de um Cesareia. livro, a reforma, não, como é que é? A grande confusão Como do aconteceu a capítulo. reforma Isso. Não, esse é do do Hilaire Hilary? Belotti, não é? Isso foi mais pra frente. É. Aí eu comecei a ler o Santo Irineu de Leão. Cara, quando eu comecei a ler, que o início do livro é ele explicando a gnose. Teve uma hora que eu falei, eu grifei, falei, isso aqui não é gnose, isso aqui é calvinismo o nome disso. Porque ele fala que tem... Gente, é impressionante. É impressionante como que os gnósticos não ligavam Não, com os como a heresia, sacramentos. ela nunca é novidade, né? Ela sempre volta, né? Só que com outras roupagens, né? Se você for estudar a Exatamente. história das heresias da igreja. Sim. Não, e é muito elaborado. A gnose ela é muito elaborada. Mas quando você vai ver o porquê que eles não faziam os sacramentos, não faziam batismo, eles odiavam a matéria, como que eles acreditavam que tinha gente que não adiantava você pregar, falar a verdade, porque eles não eram escolhidos para aquilo. Isso é a linguagem da predestinação, entendeu? Eles falam, pode pregar, prega para todo mundo, mas tem gente que não vai se converter porque não é eleito. E aí, essa linguagem estava lá nos gnósticos, certo? E aí eu falei, meu Deus, realmente, todo calvinista é gnóstico. E aí, depois desses capítulos, começa uma pregação do verdadeiro evangelho. E aí é um evangelho, gente, todo centrado na Eucaristia. Batismo, Eucaristia, bispos, Irineu elenca todos os papas, aquilo foi me matando. Eu fui lendo aquilo e falei, pronto, não tem chão mais para eu pisar. Não tem como eu pisar mais. Eu tenho que estudar. Foi aí que eu falei com o meu pastor. Falei, olha, eu vou continuar estudando. Eu vou continuar estudando e eu não vou mais dar aula na escola bíblica. Então, bem ali no início da pandemia, eu parei de dar aula na escola bíblica só para estudar. E aí eu virava à noite lendo. Comprei o catecismo, reli as partes dos sacramentos ai, gente, lá de Da Calvino, igreja. das Institutas de Calvino. Eu fui lendo, continuei lendo C.S. Lewis, li algumas coisas do Chesterton, e quando eu já estava bem assim, bem acostumada com a ideia de que eu estava estudando, eu fui ler o livro do Padre Júlio de Lombardi. Aquele livro, Né? O Diabo, Lutero e o Protestantismo, gente, aquele livro é incrível. Porque mesmo eu ainda sendo protestante, eu morri de rir com aquele livro. Eu ria, eu falava, gente, esse padre é muito bravo. E eu lia, eu grifava, eu lia trechos para o meu marido. Eu ficava assim, gente, as pessoas precisam conhecer esse livro. Aí eu li também Luz nas Trevas, que é uma sequência, né? E aí eu fiz um vídeo que até hoje todo mundo assiste esse vídeo. Está lá no canal Intervalo Literário. Eu fiz a resenha dos dois. E ali você vê que eu já nem sei mais o que eu era naquele vídeo. Se eu era protestante, se eu era católica. Porque eu estava super confusa. Aí o Tiago comentou sobre mim, parece, com o Jefferson, né? Que hoje é o padre Jefferson. E ele falou assim, Bruna, você tá nesse processo aí? Eu falei, Tiago, olha, eu tô estudando e eu acho que eu vou ser católica. E, pelo amor de Deus, isso é muita responsabilidade. Calma aí que eu vou te passar pro padre Jefferson. Aí ele foi e me passou pro padre Jefferson. O padre Jefferson, eu te conheço, eu já rezo por você. Eu falei, o quê? Como assim? E aí que hoje eu entendo.
nós do apostolado, nós recebemos as pessoas, nós rezamos pelas pessoas, a gente vai percebendo, a gente coloca na oração do texto. A igreja Então, inteira, né, reza. pela igreja inteira. Mas assim, a gente vai testando, né? É, mas a igreja sempre reza pelos irmãos separados, em todo terço, Sim, missa. sim. E Meu aí, som nessa tá época, eu baixo, lembro que deixa eu puxar o fone. A Bruna também me procurou para me falar como é que foi. Ela tava, Thaisa, eu vi que você se converteu. Me conta aí como que foi isso. Eu mandei uns áudios para ela no Não, WhatsApp e mas eu contei já tudo. tinha visto o seu, mas aí eu já tinha visto o seu testemunho antes, entendeu? Eu já tinha visto o Ah, testemunho antes. Aí quando ele falou, Bruno, eu vou te mostrar uma moça, eu acho que era da presbiteriana também e tal. Gente, eu lembro até hoje, eu lavando vasilha, e eu falei, Thaisa, pode me mandar quantos áudios você quiser. A Thaisa me mandou. Ela me mandou o CD de 24 faixas e os playbacks, porque menina que eu ouvi foi áudio aquele e a dia. Bruna, ela mandava cada assim, expressão de tipo, tá acontecendo isso comigo? Meu Deus do céu. Meu Deus, me ajuda. Falei, meu Deus, tá acontecendo a mesma coisa comigo. E aí eu comecei a consumir esses testemunhos e para pegar referência de livro, de vídeo e tal. Mas eu fui seguindo o meu caminho, né? Fui seguindo o caminho ali da pesquisa Aí depois do a Priscila, batismo. né? Aí depois, aí depois eu conheci o Rafael, fui conhecendo o pessoal do apostolado, né? Só que aí eu larguei de mão, né? Quando foi em junho, quando foi em junho eu já tinha pedido para poder sair mesmo da igreja. Em agosto eu pedi meu desligamento da igreja, porque não tinha como, né? Eu comecei, aí eu conversava muito com o Rafael Cronje, sobre a Eucaristia. Então, e eu falava, a Thaisa virou amiga, né? Aí a gente conversava mesmo sobre tudo o tempo todo, porque era muito, muito assunto, você vai ficando desnorteado. Se você não tiver uma pessoa para poder. E o impressionante é a paciência do apostolado, né? Não fica pressionando. É, vai tirando as dúvidas mesmo. Eu perdi o fio da meada, onde é que a gente está? Não, fala aí, a Eucaristia foi o ponto depois decisivo para você tomar a decisão. O que que foi o ponto, assim? Então, aí eu conheci o Scott Hahn. Eu comecei, eu perguntei pro professor Vitor Sales o que eu fazia, porque ele é amigo do Jonas Madureira. E aí eu fiquei assim, poxa, ele conhece o pessoal da presbiteriana, né? Eu falei, olha, professor, eu já acredito que a igreja católica é a igreja verdadeira, eu creio nos sacramentos. Dá para ser protestante só e crer nessas coisas e continuar protestante? Aí ele falou assim, que você tem coração católico, não tem condição mais. Agora você tem que fazer comunhão, eu lembro até hoje, você precisa ler o catecismo com amor, fazer comunhão espiritual e, que ele falou, fazer comunhão espiritual e rezar o texto, eu acho que foi isso. E aí eu fiz isso. Eu fui fazendo isso. Então aí eu fui estudar, eu conheci a história do Scott Hahn. A história do Scott Hahn mexeu demais comigo, né? Porque ele era presbiteriano também. E aí eu fui ver tudo sobre Eucaristia, fui ver as raízes judaicas da Eucaristia, as raízes judaicas do papado. E aí tem uma pregação do Scott Hahn, que é o quarto cálice. Acho que é o quarto Isso. cálice. É uma pregação no YouTube. Gente, eu chorava igual uma criança com aquela pregação. Chorava, chorava. E aí, a partir dali, eu falei, não tem como mais ser protestante, eu quero a Eucaristia, eu quero me confessar, eu quero fazer parte, eu quero o Cristo total, eu quero aquela sensação de querer voltar para casa, começou a surgir no meu coração, entendeu? Então, quando eu fiz isso, eu fui procurar um padre. Procurei o padre para poder tirar dúvidas sobre o purgatório, sobre Nossa Senhora.
Essas Então, dúvidas Bruni, assim, agora eu mais. queria que você falasse justamente dessas coisas aí. O que que você mais teve dificuldade na fé E- católica? Então, a minha maior dificuldade foi a questão do purgatório e Nossa Senhora, né? E como você superou? É, o purgatório, o padre Renan, ele falou comigo uma coisa que me ajudou muito. Ele falou assim: você confia na igreja? Você confia que a igreja é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu falei, confio. Então, tá tranquilo. Confia que ela não erra. E aí você vai entender. E eu acho que é Santo Agostinho que fala isso, né? Que é você crer para Crer, entender, é, né? para depois entender, Então, isso, exatamente. E isso não é ruim, porque a fé é exatamente isso. Fé é crer só porque aquela pessoa falou, pela autoridade. pela autoridade de quem falou. Então, se a autoridade da igreja é essa, então o que ela falar é isso aí. Não, mas se você Então, crê na quando igreja, me ela deu a falaram, Bíblia, ela... quando, quando o meu pastor falou assim, Bruna, eu tô falando isso aqui com todo respeito, entendeu? E eu acho que não tem problema eu falar aqui. Ele falou, você acha que só você tá certa? Por isso que se eu falar que você tá errada, se outra pessoa falar que você tá errada e tal, não é uma questão de rebeldia, é ao contrário, é uma questão de obediência, né? É uma questão de se colocar como filha da igreja. Então, é o contrário, eu não quero mais protestar, eu quero ser guiada pela Santa Igreja. Então, essa questão do purgatório foi bem assim, de confiar na igreja mesmo, e depois aquilo foi fazendo sentido para mim, entendeu? E aí, no primeiro dia de finados, né, que foi 2 de novembro de 2020, eu fui ao cemitério rezar pela alma do meu avô. Então, aquilo ali Ó, abriu meu coração, sabe? Eu posso fazer algo pelo meu avô. Então, as lacunas vão fechando a partir do momento que você crê. porque a igreja ela tem esse carinho, esse cuidado com o corpo. Mesmo que ele tá morto, ela crê que ele vai ressuscitar. Então ele é sagrado, ele tem uma dignidade de cristão, ele foi selado. E tem a comunhão Exatamente. dos santos, que a gente crê que a alma ela permanece viva, né? E Deus ele Uhum, pode ouvir, né, as nossas preces sim. em favor deles. E É, aí, como que foi com ultimamente, nossas... eu tenho lido bastante sobre o purgatório. Vou até fazer um vídeo pro canal, entendeu? Sobre isso, porque Então, a gente fiquem vai atentos aprendendo aí. aos poucos. Ah, é muita riqueza, gente. Ó, eu vou fazer 3 anos que eu tô na igreja e é muita riqueza. Você não abarca tudo. Não tem como. E Isso sobre porque a gente Nossa Senhora foi nem deu muito patrística, né? devagar. Não, que. Eu li os pais apostólicos também no meu processo de conversão. Nossa, aquilo foi fatal. Porque os pais Nossa. apostólicos é tudo católico, gente, não tem condição. Engraçado que quem me deu o livro dos pais apostólicos foi o Rafael, lá do livro de teologia. E menina que eu falava com ele, ô Rafael, você não viu isso? Você leu esse livro? Ele li, falei, você não viu isso aqui, não? Então É, é um livro muito eles lê católico, gente. com Todo as católico. lentes protestantes, né? Eles... Mas mesmo se você ler com as lentes protestantes, se você falar, esses caras não sabiam de nada. Olha só como é que eles eram bobos e tal. Quando fala lá, onde o bispo está, está a igreja. Que bispo, gente? A igreja não era nas casas? Que bispo? Era célula. Então você pensa na igreja primitiva como uma Bruno, como que igreja era para você a amorfa, né? igreja primitiva? Quando falava assim, Ah, a era igreja nas primitiva, casas, gente. Nas casas. você não As fazia pessoas ideia de nas que casas. tinha uma estrutura, uma hierarquia. Não. Você não enxerga, você lê Paulo falando sobre os diáconos, você vê sobre a ordem do culto, você vê sobre véu, você não Que a igreja tem enxerga que aquilo ali é doutores, mestres. liturgia. Isso, você não enxerga. Você não vê, você só vai ver depois, entendeu? Então, quando você lê ali, e a partir do momento também que cai o solo escritura, você entende que aquilo ali é um recorte. É o nosso livro sagrado, mas é um recorte. Existem detalhes que não estão ali. E a própria Bíblia diz: não tem como abarcar tudo aqui. Não tem como. Entendeu? Você vê a Patrística, não abarca tudo e tem aí 50 volumes. Como é que vai fazer? Entendeu? Exatamente.
Ô, Bruna, e como que você lidou com Nossa Senhora, assim? Você conseguiu amar, você conseguiu respeitar, entender? Como que foi? Eu comecei pedindo desculpa, né? Na minha confissão, na minha confissão geral, eu coloquei como grandes ofensas a Nossa Senhora. Então, eu comecei pedindo desculpa. E rezava o terço, e tentava ler sobre as aparições, sobre o que a igreja falava. Quando eu fui estudar aquele livro, Está na Bíblia, né, do Dave Armstrong, ele fala bastante. A própria Patrícia, o próprio Santo Irineu chama ela de Nova Eva, então você vai entendendo que ela participou de uma forma especial. E o relacionamento com Nossa Senhora é uma coisa que vai crescendo, porque você ignora ela a vida inteira como protestante, né? Então, você entender os dogmas e tal, é uma coisa bem do convívio com uma pessoa, né? Igual o anjo da guarda, né? A primeira vez que eu falei com o meu anjo da guarda, eu até brinquei, falei assim, eu vou pedir um negócio pro anjo da guarda aqui, ele vai falar, lá, me ignorou 30 anos e agora já tá querendo pedir favor, entendeu? E já começa Aos a poucos pedir. você vai aprendendo. Eu comecei a ler Padre Pio, né? Eu li a biografia de Padre Pio. Porque a questão de Nossa Senhora, com os anjos da guarda, é muito de convivência. E é o convívio católico que vai te ensinar. Não adianta você ler, tem que viver aquilo. Então, o tanto que você reza de texto, o tanto que você pede, experiência. Olha, eu e você tivemos uma experiência rezando texto. Você lembra que eu falei com você da vela? Então, são experiências que a gente vai tendo que vai confirmando no nosso coração, né? Que você pede, ela atende, né? Ela leva para o Senhor, ela acalma o seu coração. É o anjo, nossa, você pede as coisas para o seu anjo da guarda e aquilo é facilitado. Então, é impressionante. E no início foi tudo muito automático, é tudo bem assim à distância, né? Mas você fica com medo de fazer as coisas e E tá não. pecando, né? A Natália tá pedindo para contar o quê? O negócio da vela? Conta a Ah, a experiência experiência da da vela. vela. É que eu e a Thaís, a gente rezava sempre. Eu ainda nem estava na igreja, né? A gente rezava sempre o terço. E A Bruna aí, pedia. isso, aí a gente ia rezar o terço. Aí, a tarde da noite já, né? Eu botava o Benjamin para É. dormir, tarde da noite a gente ia rezar. E aí, um dia eu acendi a vela assim no quarto e a vela se moveu sozinha. A gente começou a rezar a vela. Aí eu falei, eu parei de rezar, falei, Thaís, a vela moveu. Aí ela falou assim, pode ter sido, né, impressão sua. Eu falei, não tem como ser impressão minha, ela se moveu. E aí eu continuei rezando e ela se moveu de novo. E eu não senti medo, sabe? Eu senti que não era uma coisa de ter medo, era um movimento bom, era uma presença boa, entendeu? Não era uma coisa que eu fiquei com medo. Tanto que a gente continuou rezando, né, Thaís? Não tive Sim, medo. Então foi exatamente. Tem gente um. que tem. É que tem alguma. Porque como é difícil para o protestante perder esse preconceito, né? Então eu acredito que uma experiência assim ajuda a gente a. Ah, mas que sentido faz a vela se mover? Cara, não faz sentido, se moveu. E eu tava E rezando, não outra era coisa, coisa ruim. é, no meio reformado não existe mística, não existe nada místico, né? Assim, sobrenatural. Então você imagina. Essas coisas que a Não, gente porque ia. olha só, eu É. tanto que não tem, que eu conheço uma irmã que ela é da presbiteriana e ela fala, eu falo em línguas, mas eu gosto muito da igreja presbiteriana, por isso que eu não falo em línguas no culto. Ela se sente retraída numa coisa que ela tem como algo natural para ela, algo que Deus deu a ela, que ela não pode fazer. Porque se fizer, vai ser recriminado. Então, exatamente, nada de Exatamente. místico, tudo simbólico. Tudo é um grande teatro. E você se acostuma com aquela linguagem. É tudo, é como se fosse. É muito E não é, importante, mas é como mas se fosse. o batismo, E é isso. não, é importante, Essa água não é mas é só nada. simbólico. É. Então, por que que é importante? Né? Por que então que é A importante se Eucaristia, não é nossa, é nada? sagrado. Não, mas é só um pão.
É só uma representação. Não, quando você vai ler, quem tiver a oportunidade de ler as Institutas, vai ver que Lutero Calvino faz uma coisa que eu até vou reler de novo, vou tentar ler de novo isso. Mas a sensação que eu tive quando eu estava lendo as Institutas era que ele dizia e desdizia. Ele queria dizer que era importante, mas aí ele tem que falar que não é tão importante como a Igreja Católica fala que é. Então o texto faz um ioiô. Ele vai e volta, vai e volta. Então você fica meio tonto, você fala, gente, o que ele quer dizer na verdade? Entendeu? Enquanto a igreja fala e ponto final, ela é firme como as escrituras são. E aí eu tive essa... É assim, é um teatro... Eu falei isso com o meu pastor. Eu falei, então é um teatro muito importante. Eu não quero teatro, eu quero Eucaristia. Entendeu? Não está escrito aqui nas escrituras que é, e pior, tá falando que quem não come, quem não bebe, não tem parte com ele. Eu quero isso, eu não quero teatro. Vou embora. Entendeu? Então, assim, numa boa. Eu não tava mais, não tinha como fugir da Eucaristia, entendeu? Não tinha condição. Ainda mais que eu tava indo na missa e você olhava as pessoas comungando assim, você fala, eu quero isso aí pra mim. Entendeu? Nossa. O Tarcísio falou, e se acontece algo milagroso, eles falam que é o diabo. Todas as aparições de Nossa Senhora é o diabo, os corpos incorruptos. Gente, os corpos incorruptos mexeu muito comigo. É uma coisa do clima daquele lugar. É um remédio que botou. Os milagres eucarísticos. Não, os milagres eucarísticos são verdade, mas isso não tem nada a ver, não. Olha só, até quando admite que é verdade, admite que aquilo não tem nenhum... Isso não influencia na doutrina. Então, é a gnose mesmo. A realidade está aqui, a teoria está aqui. A realidade contradiz a teoria, eu fico com a teoria. Entendeu? Exatamente. Aí não. E o pior e uma coisa que o Olavo fala, uma coisa que o Olavo falou e eu aprendi com ele, é que o cristianismo não é a religião do livro. Ela é a religião do milagre. Entendeu? Então, o tempo todo no Evangelho, Jesus está fazendo milagres, fala que os apóstolos vão fazer milagres, ele nasceu de um milagre e o Evangelho é todo marcado por milagre. Aí, sabe aquela sensação que todo protestante tem? De que, eu queria tanto fazer parte da igreja primitiva, eu queria tanto ter visto os apóstolos, eu queria tanto estar lá no Calvário. Você perde isso quando você vira católico, porque você sabe que os santos realmente fizeram coisas maiores do que o Senhor, né? Eu lembro de quando eu li a história. E eles tinham isso. Eles viam Jesus, Nossa Senhora, os anjos. Ele falou isso, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. E aí você fala, aonde? O Evangelho de hoje falou isso fazendo? Aí, aonde é que tá as coisas maiores que Jesus no protestantismo? Aí você vê São José de Cupertino voando. Você vê bilocação de São Padre Pio. Aí você fala, olha só. Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Rita entrando no convento pela mão de não sei quem, voando. Aí você fala, olha, realmente, tem coisas muito maiores aqui. E é questão de tempo. Ele falou, vocês vão fazer, vocês vão continuar fazendo. Exatamente, a Eucaristia é o milagre que se repete a cada missa. E quando você vê que a palavra se cumpre na Igreja Católica de forma total, aí você enxerga que Jesus não deixou para nós uma igreja de segunda classe. Morreram os apóstolos, acabou. Quem estava lá viu, quem não estava lá não viu. Fiquem não aí viu? Com essa confusão, entendeu? Fica só com o livro. Fica aí com esse livro e interprete cada um por si. Isso daí o cristianismo. É isso daí. Não é. Porque aquilo que os apóstolos tiveram, aquilo que as pessoas que conheceram os apóstolos tiveram, nós temos hoje. Você encontra com um bispo, você está encontrando com um apóstolo. Entendeu? E abraça e beija aquele anel. Abraça ele, peça a bênção. Gente, é isso aí. Aonde está o bispo, está a igreja. E quando você está se confessando, você está se confessando diretamente com Cristo, igual quando aquela mulher foi pedir para Cristo para ser curada e ele perdoou os pecados dela. É igualzinho. É a mesma. Quando a gente está diante
do padre. É ele mesmo perdoando a gente. É em persona É por isso que a Cristo gente que o beija a padre mão age. do padre. Por isso que a gente beija a mão do padre. Entendeu? Porque o milagre tá ali. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele falou, eu não vou deixar vocês sós, eu vou estar com vocês. E ele tá mesmo. Até o Em fim dos cada tempos. igreja, em cada paróquia, ele tá. Gente, ele não falou mentira, é isso que eu falo. Igual a questão da santidade. Ah, sede santos como o santo é o vosso pai. Jesus está mentindo? Ele está ficando doido? Não tá. Se ele falou que é para ser, é porque tem como ser. Aí vem o protestante e fala: impossível ser santo. Impossível cumprir os 10 mandamentos. Meu filho, cumprir os 10 mandamentos é só o começo. Andar em estado de graça é só o start do negócio. Não, na verdade, eles dizem e desdizem nessa questão. Eles falam, não, a gente tem que ser santo, mas a gente não vai conseguir. Tipo, é um negócio. Mas Eu. é a retórica de Calvino. Ele fala e desfala. Não tem materialidade. Tem o símbolo, mas não tem materialidade. Entendeu? Tanto que ser católico é muito mais difícil por causa disso. Porque se você convive numa geração de Carlo Acutis, quem é você, hein, Thaís? E eu na fila da comunhão. Entendeu? Aí você, Santa Rita, você vai ver Santa Terezinha, você vai. Aí tem o Padre Paulo Ricardo por aí ensinando aquele monte de coisa. Você fala, não consigo colocar em prática nem metade do negócio. Mas se você é protestante, tá tudo bem. Porque você já é salvo. Ah, não, mas você tem Tá tudo que ser garantido. santo. Tá, mas por quê? Eu não vou perder minha salvação. Entendeu? É a maluquice. São Francisco de Pra que você Sales vai quase deixar os ficou doido com pecados esse negócio. veniais, as imperfeições? Pra que isso? Não, pra que essa tecnologia? O que é pecado mortal? O que é pecado venial? O que é imperfeição? O que é confissão? O que é contrição? Como é que é? Perfeito. Contrição perfeita? O que é atrição? Que coisa! O evangelho é muito complicado. Aí quem que falou? Não existe resposta simples para o que é complexo. É claro que o evangelho é complexo, entendeu? Então, não tem como eu pegar uma coisa imensa, botar numa caixinha e falar, fica só com isso aqui. Não, meu filho. É isso aí. A igreja é maior. A igreja é maior que o mundo, como Chesterton fala. Então, você Eu tem. sempre lembro Não é o evangelho que tem que dessa se frase. diminuir porque você não está com preguiça de estudar. Não, querido. Né? Ou de Vamos, praticar. bora. Exatamente. Ô, Bruna, e como que foi, assim, o seu antes e depois, assim, de católica de protestante para católica na sua vida espiritual, na sua intimidade com Cristo? O que que mudou? Então, com Jesus Cristo, o amor, né? Eu acho que quando a gente conhece o amor dos santos por Cristo, a gente quer querer amar. A gente, É, a gente tá no processo, né? Então, quando você olha para Jesus e aí você vive, principalmente o ano litúrgico, né? Que você vive o Natal, você vive a Páscoa. Então, você é aquele relacionamento de eu quero amar. Eu não fico mais pedindo as coisas, né? Toda vez que a gente pensa, e claro que não é de uma hora para outra, mas hoje, por exemplo, em comparação com antes, não dá para ficar pedindo as coisas. Toda vez que eu peço em pedir alguma coisa, eu falo, eu tenho que pedir para amar mais, né? Então, isso só vai crescendo. Essa é a maior diferença. Você olha para Jesus como digno de ser amado e não ficar pedindo as coisas, entendeu? Por mais que você saiba que ele quer te dar, que ele quer prosperar, que ele cuida de tudo, você sabe que o que você mais precisa é amar o tanto que ele mas, ô, Bruna, merece. tem uma diferença também na visão do sofrimento, porque o calvinismo, o Calvino falava que o sinal da eleição era a prosperidade. E isso daí no catolicismo é totalmente o oposto, né? Quem é mais radical no evangelho é quem segue conselho evangélico, né? Da pobreza, igual os santos, né? Da obediência, da castidade, né? Nossa, é muito. Não, É água com açúcar, mas, né? gente, mas é muito claro no Evangelho quando fala de sofrimento. Ele fala, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, entendeu? E às vezes a gente acha que perseguição é alguém botar uma bala na tua cabeça. Não é. É você querer fazer o certo e ser julgado por causa disso. E pior, é você querer fazer o certo e a sua carne falar, não, você não vai fazer certo, você vai fazer errado. Aí você fala, não, eu quero fazer certo. É uma autoperseguição, né? Então, o sofrimento, quando você entende que é o sofrimento que te junta ao sofrimento de Cristo,
Você tem que ter a diligência de a cada sofrimento que aparecer, você se lembrar disso, para você não se revoltar, para você aproveitar aquele sofrimento, para você se santificar. Hoje eu estava lendo Ai, não está aqui. No meu missal tem uma ação de graças, pedindo, né, para que a gente saiba aproveitar o sofrimento e que, tomando da Eucaristia, que a gente possa tomar as dores, né? Que a gente possa se juntar ao sofrimento, tomar do corpo e do sangue a santificação. Aí pede, né? Já tendo me dado a salvação, que me dê a coroa da santificação. Então, você está no caminho diferente. Não tem santificação sem sofrimento. Não existe. E Sofrimento sabe na uma vida coisa, cristã é a regra. É a regra. Entendeu? e uma coisa bonita também é a extrema-unção. Porque quando a pessoa está enferma, aquele sofrimento também, quando o padre vai ungir, ele se une ao sofrimento de Cristo e serve para toda a igreja, para santificação e conversão dos pecadores. Então, assim, tudo é aproveitado, né? Nada é desperdiçado, assim. Todo sofrimento, ele ganha um valor meritório se Sim. estiver unido a Cristo. E essa característica dos santos, eles buscavam sofrimento. Eles buscavam o sofrimento. Para ter certeza que eles não iam passar pelo purgatório. Para ir direto para a Nossa. visão beatífica. Ô, Entendeu? Bruna, quando você conhece os santos, né, e você vê assim, meu Deus do céu, eu achava que era cristã, hein? Não, eu li Catarina de Sena. Eu falei, gente, o que é isso aqui? O amor que Santa Catarina tinha, Eu também gente. li. Aquela biografia me pegou. Eu falei, meu Deus, essa mulher, o amor que ela tinha, é uma coisa incrível, incrível. E você não concebe esse tipo de amor, esse tipo de sacrifício no protestantismo. Não é por maldade, não. Não é por. Não É, tô não é. falando mal. É É porque a porque gente não é nunca uma viu uma coisa coisa que igual, né? não viu. Eu vou mentir. 30 anos de protestantismo eu não vi. Tanto que a linguagem do catolicismo para o sofrimento é uma coisa que a minha família às vezes não entende. Eu falo e, nossa, Bruna, Deus não quer que a gente sofra desse jeito. Aí você sabe lá, vai ver, é nesse sofrimento aí que você vai Se aprender alguma salvar. coisa de bom para sua vida. Entendeu? E se salvar. Exatamente. E nem fala disso. O negócio de se salvar, Aí de ele vai falar que buscar a é salvação salvação. pelas obras. Ai, meu Deus, vai vendo. Mas é É. por isso que eu falei num vídeo aí para trás lá no canal sobre o ano litúrgico. O ano litúrgico ajuda muita gente nisso, entendeu? Quando você faz ali a quaresma, que você faz a Páscoa, aí a gente está agora na alegria da Páscoa para a Ascensão, para o Pentecostes. Gente, isso é muito bom. Te faz entender a vida, sabe? Porque o evangelho é isso aí. É um ciclo até que você se purifique. E aí tem gente que aproveita, né? Aproveita o sofrimento. Tem gente que não aproveita. Por isso que eu acho que o assunto do purgatório é um assunto que tem que, de vez em quando, a gente tem que dar uma renovada nesse assunto. Porque as pessoas não. A gente esquece do purgatório, a gente esquece de tudo que a gente já fez no passado, como se aquilo tivesse passado e nunca mais a gente vai pagar por aquilo, entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Exatamente. Ô, Bruno, eu vou fazer duas perguntas aqui, né? Que eu Uhum. você não comentou muito. Qual que era a sua visão de Lutero antes? O que que você pensava dele, do que ele fez, né? E depois dos estudos, da Quando, conversão? como eu falei, a igreja lá onde eu frequentava era toda enfeitada com Lutero, Calvino e tal. Então, falas, acontecimentos. Então, a gente tinha uma visão de que ele tinha salvado a igreja, né? Então, tinha uma foto bonitona lá, bonitona assim, dentro dos limites, né? De Lutero, de Calvino. Então, a gente tinha uma visão bem, assim, positiva. Quando eu li que Lutero tinha acrescentado uma, uma coisa lá Palavra. em Romanos, Somente. Somente pela isso, a fé. palavra somente pela fé, falei, isso aqui é verdade? Mandei uma mensagem assim, isso aqui é verdade? Ah, não sei. Falei, não, eu quero saber se é verdade. Ah, é verdade. Falei, poxa vida, né? E é o bonzão. Aí todo outubro a gente tá lá, fazendo homenagem para não sei o quê.
para a imagem de Lutero. Claro que não faz para a imagem, mas a imagem tá lá, a fotinha, entendeu? E tá falando bem de Lutero. O cara quis mudar a Bíblia. Aí, ele não gostava da carta de Tiago. Ah, que beleza, né? Que bonito. Não gostou da Bíblia do jeito que tava, tchau pra você. Apocalipse, Hebreus. Ah, para com isso, gente. Aí eu comecei a falar, esse cara é um safado. Aí eu li Padre Júlio. Falei, um sujeito nojento tal do Lutero, cara. Agora eu tô com raiva de Lutero. E aí eu peguei, foi ranço dele, né? Porque depois eu fiquei com pena. Padre Paulo, aí eu assisti aquele vídeo, aquele curso lá de. Aquele curso de Lutero lá, né? Lutero e o mundo moderno. Isso. Aí eu comecei a ficar com pena. Falei, tadinho, né? Nasceu num lugar ruim, tinha cabeça ruim, né? Fazer o quê? E a outra pergunta, como que foi para lidar com o rompimento lá na sua antiga igreja, com as amizades e também com a família para comunicar, né, sua conversão? Como que foi aí essa questão? Na igreja eu comuniquei com o meu pastor e com alguns irmãos que vieram conversar comigo. E assim, a grande maioria me encontra, conversa comigo normal, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Outros perguntaram o que aconteceu. Alguns lamentaram, meu pastor lamentou bastante, mas ficou na amizade. Na minha família foi aquilo, nunca foi crente, a Bruna é doida, muda de igreja e não sei o quê. Aí, né, eu com uma pessoa que não gosta de grupo de família, foram me contar que falaram um monte de coisa lá no meu grupo. E eu falei, tá bom, gente, não tem problema não. Falou que eu não sou da igreja, nunca fui crente, tá bom então. Aí eu acho que comecei a ficar desapegada, porque eu fui vendo em todos os testemunhos que o negócio era feio de cara. Aí eu comecei, já fui cascuda pro negócio. Mas assim, dentro do meu núcleo, assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, foi bem difícil, sabe? A minha mãe sentiu bastante, o meu pai entendeu, de vez em quando ele ainda conversa comigo sobre esse assunto. A minha mãe também agora tá bem tranquila, também já vai fazer 3 anos, né? Que eu tô na igreja. A minha irmã também, às vezes, não entende algumas coisas e conversa. Meu irmão me pergunta muita coisa da igreja também. E minha avó, tadinha da minha avó, Batista, né? Lamentou bastante também. E sempre falam que estão orando por mim, que, né, para eu voltar para a igreja protestante e tal. E é tudo com muito respeito, muito carinho. Por quê, Thaisa? Eu peguei muito conselho com muita gente que falou, não tenta explicar para as pessoas, porque não diz respeito a elas, é uma coisa muito íntima, e também não faz disso assunto, porque vira briga, vira briga. E eu sou assim, eu sou muito brigona, por isso que eu não faço apologética, não trabalho com apologética, porque eu sou brigona, eu fico com raiva, entendeu? E eu sei que isso é um defeito, então eu sei o meu limite. E fiz diferente de quando eu fui para a igreja presbiteriana, que eu queria que todo mundo virasse calvinista. Eu falei, não quero que ninguém vire católico por minha causa. Eu tô aqui, eu sou católica, tá tudo bem. Entendeu? Não, mas algumas pessoas falaram algumas coisas, mas tá tudo bem hoje em dia, graças a Deus. E o meu marido entendeu o processo, porque ele assistiu o processo todo, né? Então, tá tranquilo. Não tive problema com o Júnior por causa disso. Ô, Bruni, você cogitou nesse momento desistir de se converter? Já teve momento de eu fechar o livro, né? De eu estar lendo alguma coisa, falei, não vou ler isso aqui, chega, não quero mais saber disso. Aí no outro dia tava eu lá terminando de ler o livro, porque você tem medo, né? Você tem medo de estudar, porque você vai vendo que a igreja tá certa e você fica com medo. Gente, eu nem sei que horas são. Ah, tá na hora. Já vamos finalizar. Uhum. Agora Mas eu não cogitei deixar de ir para a igreja. Eu fiz um adiamento. Mas aí não tinha, eu pensava assim, não tem como mais eu ser protestante, eu vou ficar aqui no meio, sem pastor, sem padre, sem nada. E aí a Eucaristia me chamou. Foi aquele momento que eu falei, não, vou pedir os sacramentos. Aí eu entrei na igreja em outubro, na festa de Cristo Rei, de 2020. E outra coisa, Bruna, como que foi a primeira confissão assim para você? Confissão geral? Menina, que coisa horrorosa, né? Você parar e fazer uma confissão geral. Meu Deus do céu, fazer um exame de consciência.
lá De 30 anos. das cucuias. Para, menina, isso é coisa horrorosa isso. Já é a penitência. Você sentar com o exame de É. consciência e falar assim, isso é pecado? Meu Deus. E aí, Você descobre pecado que você nem sabia que existe que era pecado, né? sim. E tem dois sentimentos. Você fica apreensivo porque você vai lembrar de coisas que você nem é mais você, aquela pessoa, você nem, aquilo já aconteceu há tanto tempo. E o sentimento de quando você termina de falar aquilo tudo, meu Deus do céu, e o padre fala, você está absolvido, oh meu Deus. Fala, acabou, vou começar tudo de novo. Estou absolvida dos meus pecados. É indiscutível. Ainda mais quando você estuda, quando você lê que Jesus É, deu essa autoridade, né? E é, aí quem visita o confessionário com frequência sabe que a confissão vai te dando um pente muito fino para lidar com a sua sua consciência moral ela consciência, vai ficando refinada, né? muito refinada. E aí você tem que ter o outro cuidado, que é o escrúpulo. Mas aí a gente tem o padre Leonardo Wagner, né, para poder fazer o balanço aí. É, E eu vai peguei ajudar. muita dica com o padre Leonardo Wagner para fazer a minha confissão, peguei um bom exame de consciência e foi muito bom, muito dolorido. E sabe que às vezes eu penso que eu devo fazer aquela confissão de novo, que eu devo sentar e fazer uma confissão geral de novo, Sempre é bom, porque né? é libertador. Você não sabe quando é que você vai É. embora. Ah, eu chorei também. A Valquíria falando que chorou na confissão geral. A gente chora, não tem como. Você É termina a um peso, né, que confissão com sai. vontade de chorar e comungar depois da confissão, né? Você confessa antes da missa e vai comungar, gente, ó. Eu vou trocar a igreja católica pelo quê? Ah, você vai voltar. Vou voltar pra onde? Pra Larga comer disso. Ah, não, não pão. tem condição. Não tem como você largar a confissão e a Eucaristia. Não tem como. Exatamente. Ô, Bruna, agora eu queria que você falasse aí para as pessoas que estão nesse processo aí de conversão, de estudo, ou cogitando, né, se converter, Sim. o que que você diria para essa pessoa? Eu vou falar uma coisa que foi muito importante para mim, que é a igreja não tem nada a esconder. Se você é cristão, você precisa responder a pergunta: por que que você não é católico? Porque quais são as razões que fazem você não ser católico? Porque é a primeira igreja. A igreja sempre foi católica. Então você precisa deixar a igreja falar. Pesquise, leia e peça a Deus para te orientar. Porque se você está em dúvida, se você está estudando, o mais interessado na sua salvação é Jesus. Então fala com ele: Jesus, eu quero ser salvo pelo Senhor. Então me mostra o caminho. E continua estudando. Continua orando e estudando. Porque a igreja não tem nada a esconder e ela tem resposta para tudo. Então deixa ela falar, porque tem muita gente que fala por ela. Deixa ela falar por ela mesma. Vai estudar o catecismo, vai ler a vida dos santos, né? Vai ouvir as homilias do Padre Paulo Ricardo, que aí você vai entender como é que a igreja lida com a Bíblia, como é que a igreja lida com os fiéis, como é que a igreja lida com o pecado, com a salvação. E isso vai clarear. Se você não se tornar católico, pelo menos você não vai ter os preconceitos bobos, né, que os protestantes são ensinados a ter com a Santa Igreja. É legal. E E me agora, para procura, me finalizar, procura. Tá em processo de conversão, me procura. isso, legal. E agora eu queria que você deixasse um recado para os próprios católicos, né, que são de berço, aqueles que, né, conhecem pouco sobre a sua fé. Que recado você daria para essas pessoas que às vezes não têm essa visão da importância, não valorizam tanto assim, né, a igreja, porque, né, nasceu ali, né, não tem Uhum. dimensão, né? É. O Chesterton fala que a igreja é muito maior por dentro do que por fora. Então, o católico de berço que não conhece a igreja tá olhando pela janela achando que lá fora é melhor do que aqui dentro, sabe? É bem isso, que Olha para legal. dentro. Olha para dentro, sabe? Conhece a tua igreja, conhece a história da tua igreja. Leva a sério a vida cristã, porque você não sabe quando é que você vai embora. Você não sabe quando é que você vai morrer. E aí vai ficar brincando com a vida eterna? Vai ficar brincando
com a sua salvação, sendo que você está dentro da igreja, com tudo que ela te dá, com o próprio Jesus dentro da igreja? Então, não faça isso, não seja injusto com a igreja. Não deixe a igreja porque você gostou de uma música, porque você gostou de uma garota, ou porque você está gostando Uma do seu pregação. namorado. Não, a pregação é uma palestra. A missa é o Calvário. Então, não abandone a igreja sem ser justo com ela. Antes de sair, conheça a sua igreja. Porque tem muito mais aqui dentro do que lá fora. Depois dessa, não tem mais nada a dizer. Então, pessoal, era isso. Foi uma live muito abençoada, muito produtiva. Eu acredito que foi de Amém. tudo. Você tem alguma coisa outra para falar, Bruna? Mais alguma coisa que Não, você gostaria? não, tá tudo Então certo. é isso. Você tem mais algum tempo? Alguém queria fazer alguma pergunta? Muitas pessoas fizeram perguntas aí, mas. Eu acho que eu respondi elas. Ah, tá. Tô indo. Eu tenho Então que ir tá embora. bom. Então, um beijo e um abraço, Bruna, e para vocês também fiquem com Deus. Qualquer coisa, procura apostolado, procura eu ou a Bruna. A gente está à disposição. Tchau, Tchauzinho. boa noite. Boa noite.